Bem-vindos ao nosso seminário de Filosofia Aplicada à Medicina e hoje falaremos sobre símbolos da medicina. Pessoal, será que Hipócrates, nos tempos de hoje, teria alguma coisa para ensinar aos nossos médicos? Claro que tem. Mas o que significa? Quem é Hipócrates e qual o valor simbólico dele? O que são símbolos? Quais são os outros símbolos da medicina, além da tradição hipocrática? Qual o impacto dos símbolos e dos rituais em nossas vidas? Então, este é o Cefam, Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, e eu convido vocês para que nós aprendamos um pouquinho mais sobre os símbolos da medicina. Meu nome é Hélio Angotti Neto, eu sou médico formado pela UFES, especialista em oftalmologia, tenho meu doutorado em Ciências e Medicina pela USP, mestrado em Administração Pública, graduei em Filosofia pela Católica de Brasília e não tenho conflito de interesses com a indústria farmacêutica, de órteses e próteses. Nunca ganhei dinheiro deles, nem ganho atualmente, nem pretendo ganhar. Atuo profissionalmente na assistência médica, atendendo pacientes em hospitais, fazendo trabalho de reabilitação visual e atendendo também em clínica particular. Também sou professor de medicina, coordeno o curso e sou membro da Câmara Técnica de Bioética, da Comissão de Ensino Médico e da Comissão Nacional ProSUS do Conselho Federal de Medicina. E tenho a honra de ter criado o Cefam e também ser presidente do capítulo de História da Medicina da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E vamos fazer um grande passeio hoje. Aqui está o itinerário de uma viagem pelo tempo e pela cultura. Vamos ver os símbolos e os clássicos da medicina. Vamos entender um pouquinho mais sobre o cajado de Asclépio ou Esculápio, o juramento de Hipócrates, a figura do plátano, aquela árvore sob a qual Hipócrates ensinava aos jovens médicos, o busto de Hipócrates e a tradição hipocrática, a figura de Janus, que está na capa do Código de Ética Médica, e, enfim, vamos falar sobre a busca da forma ideal do médico, a identidade profissional. E o que é o símbolo? Eu vou trazer aqui uma explicação dada por Bernard Lonergan, um jesuíta canadense, que no seu Método em Teologia ele descreve o símbolo como algo que não obedece às leis da lógica, mas da imagem do sentimento. Ele não prova, mas sobrepuja com uma variedade de imagens que convergem em significado. Não se move em um único caminho ou plano, mas condensa em uma unidade excêntrica todos os seus interesses atuais. Eu lembro da obra de Mário Ferreira dos Santos, quando ele usa a palavra concreta, da filosofia concreta, concretio, cresce junto. O símbolo, ele concretiza, ele faz uma amálgama de muitos significados que fazem uma impressão na percepção da pessoa. Eles imprimem algo culturalmente falando na nossa mente, no nosso coração. E um desses símbolos, sem dúvida nenhuma, é o cajado de Asclépio, ou o cajado de Esculápio. Você tem o cajado onde uma cobra sobe em ascendente espiral. E qual é o significado disso? Esse cajado ele tem o significado de apoio. O médico não substitui a vida do paciente, ele sustenta o paciente no percurso dessa enfermidade, ele serve como um apoio para o paciente caminhar. Também remete à itinerância. O médico antigo era frequentemente alguém que se deslocava, visitava, observava, acompanhava o paciente em sua vida, procurava entender o paciente em sua vida. Então é interessante esse aspecto de itinerância. Também é um sinal de maturidade. Os mais velhos usavam bastão de caminhada, e remete também a essa travessia, a prudência durante a caminhada, a experiência acumulada, a prudência utilizada muitas vezes na resolução de problemas e rotas e caminhos buscados. E autoridade discreta. O cajado não é um cetro, não é uma espada, não tem aquela imagem do poder coercitivo. Ele é um instrumento simples, rústico, quase que pastoral. E a simbologia da serpente também é uma simbologia riquíssima. Ela é associada à terra, à cura, também ao perigo, à sabedoria, à renovação e ao mundo subterrâneo. A serpente ela tem
uma atitude vigilante, ela está sempre pronta a reagir. Então a serpente evoca essa atenção cuidadosa, ela reage prontamente quando atacada, então ela está ali observando às vezes um potencial agressor. Na tradição grega, ela concentra ali uma ambiguidade que também é essencial à própria medicina. A medicina ela pode matar, ela pode ferir se utilizada de forma indevida, mas ela também pode curar e salvar vidas, aliviar. Ela é venenosa, mas também fornece substâncias medicinais. Qualquer medicamento na dose errada pode ter alguma toxicidade. Ela provoca medo, temor, mas também respeito, reverência. E a serpente troca de peles. Isso aí remete à convalescença, o retorno progressivo da saúde, metabolização da doença, o corpo atravessa uma crise, né, e se recompõe, transformação existencial, a doença muda a forma que o paciente pensa de si mesmo, que se compreende. E esperança realista, nem toda doença se cura, mas toda prática médica autêntica busca aliviar, acompanhar e restaurar, se possível. Então, uma leitura ética do símbolo incluiria o quê? O cajado, que nos traz a lembrança que o médico acompanha e sustenta o paciente. A serpente, que fala de que o conhecimento terapêutico é poderoso e ambíguo. A troca de pele sugerindo regeneração e esperança. E é curioso que essa troca de pele na antiguidade, ela era reconhecida como um símbolo muito difuso, presente e importante para compreender a realidade entre os antigos, né? Você observa, por exemplo, Agostinho de Hipona explicando aquele trecho das Escrituras que nós temos que ser simples como os pombos, porém prudentes como a serpente. Ele explica que a serpente, ao trocar de pele, ela fica fragilizada. Então ela procura se esconder longe da vista de predadores para fazer essa troca de pele. Então é interessante como esse símbolo ele guarda uma antiguidade, né? E os antigos e os medievos, eles tinham uma capacidade de análise simbólica muito maior do que a nossa, né? A madeira do cajado, sugerindo ali natureza, simplicidade da arte médica, a ausência de asas, né? O cajado de Esculápio não é o caduceu de Hermes. Então, não estamos falando da retórica, do comércio, do espetáculo, do lucro, né? Isso remete àquele outro símbolo que tem asas e tem duas serpentes enroscadas. Aquilo não é o símbolo da medicina, é uma confusão utilizar aquilo como símbolo da medicina. E é interessante que a inteligência artificial usa aquilo, às vezes, como símbolo da medicina de forma errada, baseada na sequência de uma tradição de imagens associadas erroneamente à medicina. A verticalidade do cajado sugere retidão, firmeza, responsabilidade, tá? E a serpente enrolada sugere que a cura exige domínio prudente das forças que podem curar ou ferir. E aqui está o bastão de Esculápio, símbolo clássico da arte médica, a serpente vigilante, o controle da arte médica, por meio dela se enroscar ao longo do cajado, que representa apoio, caminho, né, jornada, a troca de pele da serpente, que pode representar renovação. O próprio deus grego, que remete à tradição dos templos de cura, a família de Esculápio, que é a Igeia, Panaceia, a deusa dos bons hábitos, a deusa da cura, né, da cura terapêutica, e por aí você vê uma série de elementos importantes para a medicina. Um outro elemento, e eu deixo aqui até um QR Code para que vocês busquem um artigo sobre o juramento de Hipócrates, mas um outro elemento tradicional, simbólico, e é um clássico da literatura sem dúvida nenhuma, é o próprio juramento de Hipócrates. Ele é uma matriz simbólica da ética hipocrática, ele resume ali os princípios da ética hipocrática, né? E sem dúvida nenhuma tem uma grande importância ritualística e profissional. E é importante, apesar da desconstrução histórica que muitos tentam fazer e da tentativa de adulterar, amputar, né, degenerar o juramento de Hipócrates, de muitas pessoas envolvidas até com a bioética hoje em dia, é de importância crucial
manter o juramento em sua integridade histórica e não perder significados. Se você concorda ou discorda da defesa da vida que o juramento de Hipócrates traz, por exemplo, é uma questão. Mas aí você amputar o juramento de Hipócrates, isso aí é fraude intelectual, isso aí é desconstrução histórica grave, isso atenta contra a inteligência humana, tá certo? Então fica aí o QR Code para quem quiser acessar um artigo publicado sobre a interpretação do juramento de Hipócrates, que é um grande símbolo e também é um grande clássico. Tá? Como diria Ítalo Calvino, o clássico ele se caracteriza por oferecer algo novo, mesmo que lido diversas vezes, por mudar conforme nossa consciência muda e por ser alterado também, não somente pela nossa consciência em desenvolvimento, mas por desenvolver a nossa consciência. Então ele tem um poder de feedback positivo, ele amplifica a nossa consciência. É um texto antigo, mas que se mantém atual e oferece instrumentos preciosos para compreender a realidade. Então, o juramento de Hipócrates, embora seja pequeno, até brinco, né? Quando lemos o juramento de Hipócrates, eu falo, alunos, vocês leram um clássico inteiro hoje. Acabou, o juramento de Hipócrates é uma página, vocês leram um clássico. Mas ele tem uma concreção de significados enorme, ele guarda ali muitos valores e princípios bioéticos norteadores de nossa função. E como todo clássico, ele também se enquadra naquilo que Louis Lavelle diria no livro A Consciência de Si. O papel da escrita não pode ser, como se diz, eternizar o que passa. É antes extrair daquilo que se passa o que é eterno. É muito verdadeiro dizer, portanto, que a escrita não tem por objeto preservar o que passa, mas antes abrir nosso olhar no próprio interior do que passa para o que não passa. Então, o juramento de Hipócrates é isso. Ele traz a nossa visão por uma questão atemporal de valores que fundamentaram a medicina. Quando você conhece o juramento de Hipócrates, você enxerga a realidade e enxerga elementos atemporais, como o bem do paciente, a não maleficência, a justiça, entre tantos outros elementos, como a defesa da vida humana, que são atemporais, certo? E o juramento de Hipócrates é um ritual. Então, citando aqui Byung-Chul Han, no livro Desaparecimento dos Rituais, ele fala da importância dos ritos de passagem. E o juramento de Hipócrates ele é utilizado como um rito de passagem. Rituais são ações simbólicas, transmitem e representam todos os valores e ordenamentos que portam uma comunidade. São técnicas simbólicas de encasamento, transformam o estar no mundo em um estar em casa. Fazem do mundo um local confiável. São no tempo que uma habitação é no espaço, fazem o tempo se tornar habitável, sim, fazem-no viável como uma casa. Então o rito de passagem instala você numa sequência temporal e faz um marco em sua vida. Não é à toa que o juramento de Hipócrates ele é utilizado há milênios pelos alunos de medicina para marcar o ingresso na profissão. Os rituais eles estabilizam a nossa vida. O desaparecimento dos símbolos remete a essa atomização crescente da sociedade. E isso vai levando a uma sociedade egoísta, narcísica, né? Quem se dedica a eles deve renunciar a si mesmo. Rituais produzem uma distância de si, uma transcendência de si. Eu falo com os alunos que tornar-se médico numa concepção hipocrática da medicina é você não abdicar da sua personalidade. Eu sou o Hélio, cada médico é, antes de tudo, a pessoa que se tornou médica, tá bom? Mas você renuncia um pouco de si e intensifica um aspecto da sua personalidade abraçando uma nova situação no mundo. Isso é um amadurecimento da nossa personalidade. Esse papel profissional, essa identidade que você assume, agregando a ela a sua personalidade e a sua forma de ser, tá? Então o rito de passagem ele marca isso. E temos vários ritos com promessas ao longo de nossa vida, promessa feita no casamento, uma promessa feita, por exemplo, quando alguém se torna um escoteiro,
né? Então são ritos de passagem que marcam nossa vida em etapas, tá bom? Um outro símbolo importantíssimo é o plátano. É um símbolo de ensino, abrigo e continuidade da tradição. À sombra do plátano, Hipócrates ensinava os novos médicos. Então, o plátano ele mostra a transmissão de uma tradição, a transmissão de uma identidade, a formação de uma comunidade de pessoas que carregam aquela tradição ao longo do tempo. Então, um símbolo importante, precioso. Você vê lá no Conselho Federal de Medicina, tem um plátano plantado na frente dele, que representa justamente esse portar a tradição e levá-la adiante. Um outro símbolo interessante e até estranho utilizado na medicina, por alguns colegas mais recentemente, tá? Sem dúvida nenhuma, é o rosto de Janus na capa do Código de Ética Médica. E aí a gente questiona, né, por que foi utilizado um rosto do deus romano, exclusivamente romano, ao contrário dos deuses do restante do panteão romano, que eram gregos, tá? Mas um deus da transformação e da guerra. O templo de Janus só abria em momentos de guerra. É um pórtico que você atravessava, o deus representando a mudança. Então, sim, tem constantemente nossa sociedade vive mudanças de valores, princípios, cultura, isso tudo pode acontecer. Mas Janus remete talvez a uma mudança intencional de tudo isso. Eu entendo que não é um símbolo específico da medicina, não é um símbolo que caberia à medicina, cabe à nossa vida como um todo. O fato de você olhar para o futuro sem perder a visão do passado, mas de aceitar a mudança e qualificar essa mudança conforme ela vem. Mas tem muitas outras interpretações simbólicas aí. Fato é que o rosto de Janus, embora seja um símbolo interessante de forma geral, não é um símbolo clássico da medicina. E nos leva a questionar, né? A ênfase deve ser na mudança ou não podemos abandonar nossas raízes de fato? E talvez seja mais interessante analisarmos, utilizarmos símbolos que remetam à tradição hipocrática original. Quando nós não temos raiz, nós não sabemos quem somos, nós podemos ser qualquer coisa que alguém queira manipular, que alguém queira instrumentalizar. Então, um grande perigo da falta de uma identidade profissional e de uma cultura médica bem estabelecida é o perigo da manipulação da medicina por outros interesses. Então, sinceramente, uma opinião pessoal minha, eu considero que melhor do que usar o busto de Janus é utilizar o busto de Hipócrates, que simboliza aí a origem da medicina conforme conhecemos hoje, do projeto até mesmo científico da medicina, destacado da religião que seria incorporada lá por Asclépio ou Esculápio. O busto de Hipócrates traz significados como a razão clínica, a tradição e a autoridade moral carismática da medicina transmitida por uma longa tradição ao longo dos milênios. Você vê o olhar clínico, olhos voltados à frente, simbolizando observação atenta, juízo prudente, busca racional da verdade médica. A barba, que simboliza maturidade, gravidade, experiência, sabedoria, autoridade moral adquirida com o tempo. Você tem os gregos que buscavam o desenvolvimento por meio da educação, da condução dos jovens, da paideia, do spoldaios, do cidadão maduro. Então, o busto hipocrático remete à maturidade, a memória da tradição, preservando a imagem do mestre, simbolizando a continuidade do ensino hipocrático. A testa, simbolizando reflexão, uma testa ampla, remetendo ao pensamento, à deliberação, uma arte guiada pela razão. A serenidade do rosto, sugerindo autocontrole, prudência, equilíbrio diante do sofrimento humano. E a medicina humanística, mais que um retrato, o busto de um ser humano, de uma pessoa, representando dessa forma a humanidade, representa a união entre ciência, ética, caráter e cuidado do doente num contexto humanizado. Então, um símbolo riquíssimo,
e que eu acho que, sinceramente, deveria voltar ao nosso Código de Ética Médica, a capa do Código de Ética Médica. A tradição hipocrática em si, o corpus hipocrático, é um grande símbolo. Os livros de Hipócrates, claro que não foram todos escritos por Hipócrates, é uma escola hipocrática que a gente está falando. Em português, tem aí o QR Code para você acessar a obra. Você tem textos hipocráticos, o doente, o médico e a doença, vários textos no original grego e na tradução portuguesa, feita aí por Henrique Kairos e Wilson Ribeiro, publicado pela Fiocruz, uma obra disponível gratuitamente. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a obra completa de Hipócrates publicada, mas você vê na editorial Gredos, na Espanha, você vê os tratados hipocráticos, né, a obra completa publicada, e você tem também a obra hipocrática na biblioteca de Harvard dos clássicos Lab. Então, vale muito a pena você ler na origem, na fonte, o que é a medicina. E esse legado hipocrático ele vai sendo transmitido até os dias de hoje. Então, aqui um artigo publicado sobre a recepção da tradição hipocrática por Galeno. Então, vale a pena ler como que Galeno enxergava a importância de você manter a tradição hipocrática. E, é claro, essa transmissão da tradição hipocrática passa pela cristandade. E aí a gente pode observar numa frase de Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiástica, como que a figura do médico era querida, né? Num trecho ele fala de Cristo como ele, o doador da vida, aquele que trouxe a luz ao mundo, nosso grande médico, Rei e Senhor, o Cristo de Deus. Aí eu fiz até essa observação com alguns colegas, olha o carinho que as pessoas tinham com um médico, a ponto de usar a imagem do médico para se referir a Jesus Cristo como grande médico, médico dos médicos, né? Tinha até essa denominação na Idade Média, Cristos médicos. O médico não está só, o Cristo não está só no médico, mas também no doente, né, que sofre. Então, o Cristo está no doente e no médico que ajuda o doente. E aí entra essa denominação de Cristos médicos no ambiente cultural da Idade Média. Muito interessante como a tradição hipocrática ela é recebida e a imagem do médico ganha respeito na sociedade associada a essa recepção. Inclusive, um Papa publica, né, um texto sobre como médicos cristãos podem fazer o juramento de Hipócrates, né, da forma como eles podem jurar, sem ter a referência direto ali, na compreensão daquela época, aos deuses pagãos. É claro que a bioética ela tem muitas facetas. É claro que o juramento de Hipócrates, a tradição de hipocrática é muito atacada e de uma forma indevida, conforme eu entendo, mas observamos aí um elemento de certa subversão que alguns ramos da bioética podem ter. Então, conforme diria aí, né, numa entrevista cedida a Wesley Smith, reproduzida na obra A Cultura da Morte, a moralidade comum tradicional, como seu nome sugere, compreende princípios éticos comuns às culturas civilizadas. A noção de que há certos princípios objetivos, os quais devem ser respeitados pelas sociedades qualificáveis como civilizadas, tem sido expressa por meio do juramento de Hipócrates, da moralidade judaico-cristã, da proibição contra o assassinato do inocente e da lei comum. Mas boa parte da bioética moderna é claramente subversiva em relação a essa tradição de moralidade comum. Ao invés de promover o respeito pelos valores e direitos humanos universais, a bioética moderna, ou parte dela, busca subvertê-los sistematicamente. Na bioética moderna, nada é em si mesmo valioso ou inviolável, a não ser a utilidade. É claro que há ramos da bioética mais próximos do personalismo, né, que é uma leitura muito utilizada pela Igreja Católica, mais próximos também de uma visão da teoria natural do direito, da ética baseada em virtudes, que também é utilizado
pelo ramo evangélico, né, pelos evangélicos, cristãos evangélicos, uma bioética mais evangélica, então. Tem uma bioética cristã ortodoxa, cuja uma das principais publicações foi feita pelo bioeticista Tristan Engelhardt. Então, nós temos muitos ramos da bioética. O problema, de fato, é quando ocorre um desvio da identidade. Então, aí o perigo ronda a qualquer momento, quando nos desviamos dessa tradição hipocrática, e no nosso caso, hipocrática cristã, e podemos ver absurdidades como os campos de concentração nazista e pessoas que se diziam médicas fazendo horrores lá dentro, e a medicina comunista que utilizou a psiquiatria para perseguição política e lavagem cerebral. Também sugiro a leitura de um texto da filósofa Teodora Manéia sobre o que acontece com a medicina quando ela esquece a sua origem e o seu compromisso com o bem do paciente que está à nossa frente e se coloca a serviço do Estado, da burocracia. Ela assume outros interesses que não o interesse do paciente. Um artigo muito interessante falando sobre a medicina na Romênia e como ela foi alvo de desconfiança das pessoas quando todo mundo começou a entender ou perceber ou considerar que ela não tinha compromisso com o paciente, mas sim com o Estado. Tá? Então isso gera uma grande desconfiança e pode levar, de fato, ao apagamento da chama profissional. E isso é muito perigoso, estamos sob risco na medicina contemporânea e com todo o nosso conhecimento, toda a técnica, toda a ciência acumulada, nós nos tornamos também muito perigosos se coisas como eutanásia, suicídio assistido, aborto, tudo isso for liberado de uma forma irresponsável como tem sido feita, tá? Nós simplesmente temos que concordar com o que David Hume falava. Da corrupção do que é melhor, nasce o pior. É muito poder para estar nas mãos de seres humanos você determinar ou providenciar a morte de alguém. E quando nós olhamos nossos jovens e estudantes, nós temos que lembrar que além do símbolo da tradição hipocrática, do busto de Hipócrates, do Plátano, do símbolo do juramento, cada grande médico que viveu no passado, como o evangelista Lucas, brasileiros como Carlos Chagas, gregos, persas, romanos, Hipócrates, Avicena, Galeno, médicos da Europa como William Osler, Claude Bernard, Semmelweis, Sigmund Freud, entre tantos outros, todos eles se transformaram em símbolos. E todos nós, professores de medicina hoje, grandes profissionais da medicina, somos símbolos para as próximas gerações. Daí a importância de uma ética baseada em virtudes, daí a importância da manutenção da história da medicina, daí a importância de conhecer nossas raízes e respeitar nossos símbolos e utilizá-los na transmissão cultural de uma medicina devotada à vida humana, ao bem do paciente. Então, esse foi o nosso bate-papo hoje, essa foi a nossa apresentação do Cefam de hoje, Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. Todo mundo está convidado a participar do Cefam, certo? Tem o curso online do Cefam disponível na Faculdade Simpem para quem quiser e todos vocês são muito bem-vindos. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, no nosso próximo encontro do Cefam.